Olá, tudo bem? Você já ouviu falar do David Goggins? Ele é considerado o cara mais durão e casca grossa vivo no mundo. Já participou de mais de 50 ultramaratonas, 14 delas em um mesmo ano. Ele tem o atual recorde de elevação em barra fixa. Fez 4.030 em apenas 24 horas. Como ele conseguiu tudo isso? E o que isso tem a ver comigo e com você? Eu sou o David Francis e fica comigo até o final deste vídeo que você vai começar a entender tudinho aqui no Tiozinho Sim, Largado Não. O Goggins nem sempre foi esse cara durão que é hoje. Quando ele era criança, ele sofria as agressões do pai, que também agredia a mãe. Um dia, o pai chegou a colocar uma arma na cabeça dele, perguntando: "E aí, mato você ou não mato?" E o Goggins tinha só 10 anos. Filho de uma das únicas famílias negras em uma pequena cidade em Illinois, nos Estados Unidos, ele era constantemente agredido física e moralmente pelos amigos apenas por ser negro. A família dele vivia a apenas 30 quilômetros de onde foi fundada a sede da Ku Klux Klan. Tudo isso tornou David Goggins um menino inseguro, frágil e com complexo de inferioridade. One of the high-ups in the KKK, son, sat behind me in 2 classes, so he called me nigger all the time. Got my first car, they spray painted nigger, we're gonna kill you on it. So I was just an insecure, scared kid. And the only way I could find myself was to put myself through the worst thing possible. Para piorar, ele ainda tinha dificuldade severa de aprendizado. Com isso, ele sempre passava com a nota mínima e mais tarde ele contou que sempre colava nos exames. Ele lutou contra a obesidade 2 vezes, teve alergia severa, traços de anemia, doença congênita no coração que deixou uma sequela grave. A mãe trabalhava em 3 turnos. Resumindo, David nunca teve ninguém para o apoiar. Isto que parece até cruel acabou sendo muito importante, segundo ele mesmo. How I felt was a kid going nowhere, a kid that was scared, and most kids will accept that and look for help. But the best thing that happened to me, no one helped me. Por volta aí dos 19, 20 anos, ele tentou entrar para o corpo de resgate do exército, mas acabou desistindo do treinamento mais ou menos um ano depois. E foi dos 80 para os 136 quilos praticamente em 12 meses. Depois do exército, ele arrumou um emprego como dedetizador de barata e ficou por lá algum tempo. I don't like cockroaches too much. I hit the mother load of cockroaches. And this restaurant got full of cockroaches and rodents and everything else. And I sat there and said, this is my life. I said, this is my life. You are exactly who the fuck, this is it. And I said, this ain't gonna be it for me. So in that restaurant, I quit my job, left my canister in that restaurant, my spray canister, got back in my Ecolab truck, and I went home. And I started working out like somebody, I became the most obsessed person on the planet Earth. Quando ele já estava aí com uns 24 anos, um dia ele chegou em casa totalmente infeliz com ele mesmo e ligou a TV para se distrair. Estava passando um documentário sobre a formação dos Navy SEALs da Marinha Americana. David Goggins viu os recrutas sofrendo de modo absurdo dentro e fora da água e entendeu que só aceitando o sacrifício e a dor é que as coisas que valem a pena realmente vão acontecer. E foi assim que ele começou a mudar de vida. Ele decidiu entrar para os Navy SEALs e para ser admitido apenas no treinamento, ele tinha que pesar no máximo aí 90 quilos. Então, ele tinha que emagrecer e tinha apenas 3 meses para isso. A pergunta é, como perder 46 quilos em apenas 90 dias? O Goggins não tinha dinheiro, instrutor, nutricionista, nem mesmo o conhecimento necessário para tudo isso. Então, o Goggins fez o que ele podia, simplesmente começou e se tornou obcecado com esse objetivo. Ele saía para correr todos os dias, com chuva, sol, neve, fosse o que fosse. Comia o que tinha que comer, fazia exercícios e a cada quilo que ele perdia, ele comemorava essa pequena vitória e isso foi fortalecendo a determinação de continuar. If it was raining outside at 3 o'clock in the fucking morning, if it was snowing, the first instinct is don't go out there and do shit. My instinct was, we gotta fucking go out there.
anything that was fucking horrible in my life that I would normally say no, that was inhumane to most people, I had to go do it. And I started callousing my mind at this point in my life. And I lost the weight. And I went back to recruiter. I got into that class and I went through 3 Navy SEAL Hell Weeks in 1 year. Para encurtar a história, ele perdeu peso e foi aceito no treinamento, que dura em média 3 meses. A última semana de treinamento é conhecida como a devoradora de homens, a Hell's Week, a semana do inferno. Os recrutas praticamente não dormem, passam por uma maratona de exercícios físicos na terra e na água, passam frio, calor, comem pouco, além da pressão psicológica gigante que eles sofrem. Mas ele não conseguiu. Ficou doente e foi afastado pelo médico. Poucos meses depois, ele tentou novamente. Desta vez, ele chegou até o final da semana do inferno, mas não foi qualificado. Ele não alcançou os índices necessários por causa de um problema que ele conseguiu nos tornozelos durante o treinamento. E foi aí que o instrutor disse para ele que só teria mais uma chance e que essa chance iria acontecer mais ou menos em 60 dias. No dia marcado para a terceira tentativa, lá estava ele. I literally went through all of Bud's, my last SEAL training with stress fractures and shin splints. And how I did it was I would tape my ankles all the way up to my calf every morning. So for the first hour, the pain was excruciating. But what happened is my feet would go numb. And I did that every single day for 6 months. Whoa! And that's how I got through my third Hell Week, because I was so broken from the first 2 that the commander said, hey, the CEO said this is your last time to send you through. So that's how I got the idea to do that. So with the right, and people may listen to this and say, this guy is sadistic, he's crazy, no, if you know how I came up, you realize I was just a scared kid that found drive and passion to do something much better than what he thought he was. That's all it is. O Goggins é o único oficial das Forças Armadas Americanas que também concluiu o treinamento dos Rangers e o do controle tático da Força Aérea. Os dois são tão duros quanto o treinamento dos SEALs. Depois de se aposentar, o Goggins decidiu ajudar uma instituição que paga os estudos para os filhos de integrantes das Forças Armadas Americanas que perderam os pais durante as guerras. Para isso, ele decidiu participar de uma corrida, simplesmente a mais difícil que ele encontrasse no Google. E ele achou a Badweather 135. São 135 milhas ou 217 quilômetros de corrida no Vale da Morte e durante o verão. O Goggins conta que ele achou que isso fosse uma corrida por etapas, tipo, você corre 20 quilômetros no dia, para um churrasco com os amigos e depois corre mais 20. Mas não, amigo. São 135 milhas seguidas, praticamente sem parar. Só para ser aceito, ele tinha que completar pelo menos uma prova com no mínimo 100 milhas e ela tinha que ser completada em 24 horas. 100 milhas são aproximadamente 160 quilômetros. O David não corria há quase um ano e 4 dias depois de descobrir esse requisito, ele se inscreveu e foi participar de uma corrida de 100 milhas em San Diego. Sem experiência, ele levou um pacotinho de bolacha de água e sal e uma garrafa de água. My feet were broken, I was stress fractures, shin splints, muscles were tearing, I was in bad shape. I was eating Ritz crackers and drinking Mileplex. That's all I had. No water, didn't know what the hell I was doing out there, had on some tube socks. It was just ridiculous. It was a clown show. Ele mal conseguia levantar para ir ao banheiro. Pra você ter uma ideia, ele conta que acabou fazendo o que ele tinha que fazer ele mesmo na cadeira. Que deselegante. E o mais incrível é que ele conseguiu se acalmar. Pediu ajuda, conseguiu comer, conseguiu algum nutritivo, conseguiu tomar um isotônico ali para dar uma melhorada e ele simplesmente levantou e voltou para a prova. Ele completou as últimas 30 milhas. E foram estas 30 milhas que realmente mudaram a mente de David Goggins, que fizeram ele descobrir algo que o tornou o cara mais casca grossa do mundo. Your brain and your body, once connected together, can do anything. And this 30 miles was the life-changing moment. I was out of it. I was in the worst pain in my entire life. To me,
on the brink of death. And I was able to chunk this 30 damn miles into small pieces. It just became something that I took so violently personal. And I broke this thing down into small pieces. I said, okay, I gotta get nutrition. I gotta be able to stand up before I can get off this curb and get off this chair and be able to go 30 miles. So I went through all these small steps and I was able to stand up. And then from standing up, I was literally walking around with my wife at the time, and she goes, "You're not gonna make the time." She goes, "You're walking like 30-some minute miles." I got to mile 81, and the second she said that I'm not gonna make the time, I ran the last 19 miles, non-stop. Bom, ele correu a Bedwetter 135 e conseguiu ajuda para a instituição então que ajuda as crianças. E desde então, ele não parou mais de correr e de surpreender a todos com feitos que parecem simplesmente sobre-humanos. Mas como é que ele conseguiu essa mudança? O que o Goggins descobriu durante o treinamento dos seus, com as experiências de vida e, em especial, nessas últimas 30 milhas? O que fez David Goggins se transformar no Goggins? Resumidamente, ele entendeu e aprendeu a sofrer, a enfrentar o sofrimento e a dor, a fugir da busca louca pelo sentimento de conforto, de aceitação dos outros e de uma série de armadilhas que a mente vai criando. And I was basically, I had to invent a guy that didn't exist. I had to invent a guy that can take any pain, any suffering, any kind of judgment, be called nigger, be called whatever the fuck in the world, and be able to stand in the fucking room and say, "Go fuck yourself." I had to build this callous mind, and I built it through suffering. And I started realizing through this process that the fucking mind is what you created. And I started opening different doors that I didn't think were even there, that I didn't think even existed. And the more doors I opened up, the more I started realizing that my potential is damn near endless. And it changed my whole mindset. So I went from David Goggins and I created Goggins. Se você gostou, considere se inscrever aqui no canal, porque só assim a gente consegue crescer. Deixe o seu like, não custa nada para você e fortalece muito o nosso trabalho. Compartilhe, pois quem sabe essas informações e lições sobre o Goggins possa ajudar uma pessoa que você conhece. Por aqui, tem vídeo novo todas as quintas-feiras. YouTube danadinho não está notificando ninguém, então você vai ter que ficar esperto e agir. Por enquanto, lembre-se, tiozinho sim, largado não, fui.